vai deixar mais uma palavra para nós adorarmos ao Senhor e logo em seguida estaremos finalizando, amém? Glórias a Deus. Nosso primeiro culto do ano, né? E algo que eu e o Gilvan temos entendido é que a gente complementa um ao outro, né? E falando dessa religiosidade que nos isola, a gente acredita que isso é a bolha, né? Que a gente tanto fala, né? Quando a gente acha que só nós temos a palavra da verdade, quando eu só escuto os ministros da minha casa, quando eu não visito outros lugares, porque, meu Deus, o que vão falar lá? Não é o mesmo que eu não posso ir. E o Senhor nos chama a estourar essa bolha mesmo, né? Uma das palavras que a gente contempla nessa casa, nesse ano, Next Level, foi na Lifeway, né? Para a gente saber que o Senhor tem os seus meios de falar. E o corpo de Cristo somos todos nós, toda a igreja, todos os ministérios juntos somos um. Amém? Essa semana a gente passou nas primícias, na cena onde a casa paterna de onde eu vim ministerialmente falando, e foi tremendo, foi precioso o que Deus fez para nós. E por que eu estou falando sobre isso, além de realmente querer estourar essa bolha e encorajar vocês a ir em lugares que ministram a palavra de Deus para que a gente cresça juntos. Eu tenho um testemunho para contar para vocês sobre primícias. Por quê? Porque eu assisti o culto deles da virada, em algum momento lá em casa, e teve uma moça que trouxe um testemunho, né? E o testemunho dela foi que ela descobriu um problema no útero, eles estavam tentando ter filhos, ela teve que operar, mas ela recebeu 2 palavras, que ela estava sendo curada e que ela receberia um presente de Deus. Mas por obediência ela foi fazer a cirurgia mesmo assim. Quando ela fez a cirurgia, ela soube que o médico falou, eu não sei o que aconteceu, nós te operamos, mas não constou nada com o tecido que a gente tirou ali, você está perfeito, não tem mais nada. Mas mesmo assim, para ter filhos, você vai precisar fazer tratamento. Passou umas semanas, ela começou com dor nas costas, foi no médico, e eles perguntaram, tua menstruação está atrasada? Ela, até tá, mas é normal. E é porque ela sabia que ter filho só se fizesse tratamento. E eles fizeram o exame e ela estava grávida. Então Deus curou e Deus fez o milagre, ela recebeu o presente. E para quem sabe que é algo que nós também esperamos um dia receber em dobro, inclusive. Então o Senhor tocou no meu coração. Por quê? Porque não é o diabo que vai te mandar dar nada para ninguém, amém? Isso a gente já sabe, né? Então a gente sabe que a gente destrona coisas da nossa vida quando a gente é generoso. E o Senhor falou ao meu coração, tu vai dar especificamente isso aqui para ela, nas primícias. E eu falei, amém. Eu gosto, né? Eu tenho mais facilidade de ser usada nessa parte. Eu gosto realmente de abençoar as pessoas, de ofertar na vida delas. E especificamente no sábado, quando ficou pronto, porque era algo personalizado para essa fase do nascimento do filho dela, especificamente no sábado, quando a moça que faz a agenda me entregou, e eu fui até ela, primiciei na vida dela no sábado à noite, dei uma palavra para ela. Passou um tempo, nós estávamos no louvor ainda, veio um pastor, chamou nós dois e entregou a resposta das nossas orações. E especificamente tudo aquilo que a gente foi buscar nos 7 dias que estávamos lá. E a gente poderia ter recebido antes, poderia ter acontecido ou não ter acontecido, mas o Senhor nos mostra que quando nós ofertamos, quando nós testemunhamos e fazemos, obedecemos aquilo que Ele fala no nosso coração, Ele traz aquilo que a gente espera também. Porque não fui eu que gerei no meu coração dar algo para ela, foi o Senhor que gerou o desejo no meu coração de dar algo para ela. Eu só respondi sim, eis-me aqui, eu vou fazer. Vai me custar algo, porque eu não tenho condições, mas eu vou fazer. Pela fé eu vou fazer. E eu fiz. E assim o Senhor, correspondendo ao que Ele nos pediu, a gente recebeu aquilo que a gente veio buscando e muito mais, inclusive. Foi muito tremendo. Tudo que Deus fez nesses dias. E a palavra que o Senhor tem para nós é uma palavra não só para hoje, é uma palavra para o nosso ano. Então, respira aí, tenham paciência e vamos de coração aberto receber aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quer não só a mudança, mas ser a mudança nesse ano, para prover na sua vida e viver o transbordado Senhor, ouça. Porque nós não precisamos, nós somos abastados, nós temos muito mais do que pedimos ou pensamos. A igreja aqui também
tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas é você que o Senhor quer alcançar com essa palavra, amém? Vamos abrir lá em João 21. João 21, no versículo 3 em diante. Está ali já, né? Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um pão e peixe. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Um pouquinho longa, né? Mas o que o Senhor quer trazer para nós nesses versículos hoje? Que muitos de nós, com o caminhar, a gente acaba perdendo a confiança no poder da palavra de Deus. Por quê? Porque por um tempo você até dizimou. Por um tempo você até ofertou. Porque a oferta faz parte de todo o culto que a gente vai. A gente não faz um culto a Deus sem oferta. Ainda mais hoje que tem todos os meios possíveis. Pix, cartão, enfim. Mas você já fez isso um dia. Você já colocou isso em prática a primeira vez que você ouviu no encontro que você teve com Deus. Mas como as coisas não saíram do jeito que você queria, no tempo que você queria, você pensou: não, isso aí é só balela. É só para arrancar dinheiro mesmo. Porque se a palavra diz que o seu semeio eu colho e eu recebo a 100 por 1, e nem o meu carro eu consegui trocar, nem as minhas contas eu consegui pagar, isso é mentira, isso é besteira. Mas na verdade, a gente não tem o hábito de conhecer o processo de uma colheita, de uma semeadura, de um campo. Então a gente quer as coisas do nosso tempo, e quando não sai, eu simplesmente descarto e paro de fazer. Mas no reino de Deus, se você não vive os princípios da palavra dele, você não tem como acessar aquilo que ele tem para você. Isso não tem a ver com salvação, isso tem a ver com reino. Amém? O reino de Deus, a gente tem princípios para seguir. E o acesso está livre a todos, porque o véu se rasgou. Mas se você, por causa de decepções que não te aconteceram no tempo que você queria, você parou, hoje é o dia de você voltar. Porque o Senhor fala para nós ali no verso 3, né? Quando Pedro foi levado ao desânimo porque Jesus havia morrido, ele não havia ressuscitado, não teria aparecido, e ele voltou a fazer o que Deus disse que já não era mais para ele fazer. Ele foi pescar peixes, mas ele não estava mais nesse lugar. Pedro foi levado pelo desânimo a deixar a palavra que ele tinha recebido e voltar às coisas do seu jeito. Porque quando a gente faz tudo o que eu falei aqui, desanima, a gente para e ainda influencia outros a parar, que é o pior. No verso 4, quando a gente deixa a palavra para trás, a gente também não reconhece mais o Senhor. Porque se você ainda trabalha, se você teve comida esse tempo todo na sua casa, se você tem vestes para você e para os seus filhos, se você tem um teto, você tem gasolina, você tem um carro, você já tem muito mais do que muita gente por aí. Quantos missionários do Senhor estão entregando a vida deles para o Senhor, fazendo a obra sem nada disso? Mas o Senhor tem misericórdia de nós e nos dá muitas coisas, mas porque a gente não ganha no nosso tempo, especificamente um mimo, como
como é que a gente fala, uma birra nossa de algo que a gente quer e não precisa, aí a gente desconsidera todo o resto precioso e valioso que são a nossa saúde, o nosso sustento, todas as coisas, nossas oportunidades de trabalho e de ganho que a gente tem. E a gente não reconhece mais o Senhor nas pequenas coisas. No verso 5, o Pai pergunta para nós se o que temos feito aqui tem dado esse resultado que a gente veio buscando. Você conseguiu o lugar, os bens que você queria, ou apenas dívidas, dores de cabeça e briga? Quando você deixou de dizimar e ofertar e fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que é a segurança de viver os princípios da palavra, você finalmente conseguiu alcançar tudo o que você deseja? Ou você só acumulou mais dívidas, mais brigas, porque a coisa que mais gera briga no casal e divórcio são a parte financeira desregulada. Você conseguiu, fazendo do seu jeito, na sua força, do seu método, alcançar tudo aquilo que você quis e com o Senhor você não conseguiu? Porque na verdade não era o que você precisava? Com certeza não, né? A gente sabe que a gente não consegue nada sem o Senhor. No verso 6, ele diz: hoje o Pai te fala novamente. Sim, porque você já sabe, comece a lançar a rede. Ou seja, coloque os princípios da palavra de Deus em prática. As primícias, que lá já está determinado desde Caim e Abel. Abel deu as primícias do que ele tinha feito. Caim deu qualquer coisa, como aquela viúva que deu tudo e os ricos que deram o que sobrava. As primícias é você dar a primeira parte para o Senhor. Isso já vem estabelecido. Primícias nos dízimos, nas ofertas, tudo isso. Você precisa colocar essas práticas, não tem outra forma de acessar o reino de Deus e aquilo que Ele tem para você. É colocar em prática. E ao destronar Mamon na sua vida, você terá a colheita que você espera, muito mais, na verdade, porque o Senhor sempre transborda muito mais. No tempo do Senhor, não no seu. Porque a semeadura leva tempo, mas quem sabe o que realmente precisamos é o Senhor. E é essa chave que você precisa entender. Se você não adquiriu até agora, não é porque Deus quer te punir, ou porque você não é bom, ou porque Deus não te ama como seus pais não amavam. É porque não é para você ter mesmo. Não vai te fazer bem. É um livramento, não é um castigo. Do verso 7 ao 9, o Pai nos diz que os esforços são necessários. Mas para a gente trabalhar, ter projetos, para a gente adquirir, isso é necessário. Mas o Pai que provê. É Ele que sempre tem algo para suprir o que você precisa em todas as áreas, quando você decide praticar. Porque depois de Ele ter mandado eles irem lá e lançarem a rede, quando eles voltaram, já tinha pão e peixe ali. O Senhor tinha para alimentá-los. Ou seja, você pode trabalhar, você deve trabalhar, se estudar, correr atrás, deve. Mas entenda que tudo que você precisa está nele. Você de si mesmo, nem respirar sozinho você consegue. Se não for o Senhor na sua vida. Ele tem nele todas as coisas que a gente precisa. No verso 10 e 11, ele fala da mordomia cristã. Ele nos confia grandes coisas. Ele deu 100 e poucos grandes peixes para eles ali. Fizeram questão de colocar o número dos peixes. Mas ele nos dá tudo que a gente está disposto a devolver. Porque Pedro, na primeira vez que a rede dele transbordou através de uma palavra do Senhor, ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Aquela grandes peixes, aquela grande pesca não tomou o coração de Pedro. Tudo que você estiver disposto a dar, a liberar, o Senhor vai te dar em dobro. Por quê? Porque o recurso que Ele bota na tua mão não é só para você. É para o reino, é para as vidas à tua volta, é para transbordar. Ele dá semente ao que semeia. No verso 12 ao 14, ao deixar a palavra e as práticas dos princípios, a gente realmente não reconhece o Pai. Eles estavam com medo de perguntar se era Jesus, porque eles não o reconheceram, mas algo queimava no coração deles. E a vergonha de um dia ter deixado de ser ousado e confiante em Deus e no poder da sua palavra, nós não confessamos que desistimos desse lugar para fazer do meu jeito, porque não deu certo no seu tempo. Mas algo queima no nosso coração, nos fazendo
nos dizendo que há algo a mais, que não vivemos ainda e que podemos viver. Algo nos atrai para uma fé inabalável que me faz reconhecer que eu preciso parar de gastar o que não tenho com o que não preciso, eliminar gastos, colocar minhas dívidas em dias, rever as despesas, aprender a administrar com quem tem exemplo para dar de fé e provisão, que eu posso dar um passo de fé e começar hoje a praticar os princípios inegociáveis de Deus e me organizar com a parte que me cabe. Porque quando eu entendo que eu sou mordomo dos recursos do Pai, eu devolvo com amor e gratidão a Ele o que é dele. E o Pai sempre dá semente ao que semeia, como eu já falei. Porque, irmãos, é importante, essa palavra para nós hoje. Porque se em casa você continuar esse texto no versículo 15, foi ali que Deus chamou Pedro para o ministério. Foi ali que Deus perguntou 3 vezes para ele se ele o amava. E falou, cuida das minhas ovelhas. Se você hoje decidir, apesar de todos os erros que você cometeu até aqui, toda a falta de fé, sabe, brincando com princípios da palavra, brincando com princípios inegociáveis, com tudo aquilo que Deus já falou que Ele quer fazer para você através de você, gastando mais do que deve, com má administração, sem conversar, sem sentar, sem se organizar, sem ouvir o seu cônjuge, sem fazer as coisas juntos, porque somos um em todas as áreas. O Senhor, Ele quer fazer grandes coisas. Ele te dá a oportunidade hoje de recomeçar nessa área. De realmente não se envergonhar, de dizer, realmente, Pai, eu tentei por um tempo, não deu certo, não me deu o que eu queria, porque eu aprendi como barganha, não aprendi que a mordomia é cristã, que tudo que eu tenho é teu. Então eu fiz por um tempo com barganha, mas agora eu quero ser mordomo. Eu entendo que todo recurso que passa na minha mão é teu. E por isso que eu vou com prazer tirar a primeira parte para ti, para que todo o meu resto seja santo. É isso que significa primícia. Se eu separo a primeira parte que é do Senhor, todo o resto é santo. E eu não dou, porque não é meu, eu devolvo o que é dele. Ah, mas eu oferto, Hélida, eu não dou 10%, eu não faço esse negócio do dízimo aí, mas eu sempre ajudo os irmãos. Faz com a tua parte. Os 10% não é seu. Dízimo, que significa 10ª parte, é dele. É instituído por ele, antes de qualquer coisa. Então faça com a sua parte, porque é pra gente fazer mesmo. Ele dá semente ao que semeia. E é a semente que faz transbordar o teu celeiro. O dízimo só te protege, só guarda a sua vida, porque você vive os princípios. Mas faça com a sua parte. Ah, mas eu não vou dar dinheiro para vocês ficar passeando por aí. Não tem nada a ver com a gente. A gente vai ser extremamente cobrado, severamente cobrado pelo que faz, com responsabilidade ou não. Qualquer pastor, qualquer autoridade vai ser. Isso não é desculpa para deixarmos de fazer o que é certo. E o que é certo é devolvermos para o Senhor o que é do Senhor. Essa é a parte do Senhor. Essa é a nossa parte. Porque o erro do meu irmão não justifica o meu. Isso é a maior mentira que vai levar muitos a se afastar da presença do Senhor. Essa desculpa de porque existe o errado eu não faço o que é certo. Mude a sua mentalidade. Se volte para o Senhor. Mergulhe nessa passagem e entenda que o ministério, as respostas, a novo tempo para a tua vida, para a tua casa que você busca, está em você se alinhar. Porque quando nós nos alinhamos e voltamos a reconhecer o poder e botamos em prática a palavra de Deus que recebemos,